Olá, meus queridos. Estamos aí de novo com a nossa leitura diária. Nós vamos estar aqui agora no livro de Marcos. O livro de Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. Apesar de Mateus na Bíblia vir como primeiro no Novo Testamento, mas é uma questão de direcionamento de história. A Bíblia ela não é cronológica, essa Bíblia que nós usamos. Existe a Bíblia cronológica, é uma Bíblia muito boa. Quem tiver a oportunidade de tê-la em mãos, será interessante estudar a Bíblia cronológica. Mas e o texto que nós vamos ler, ele está em pé de igualdade com o livro último que nós lemos, que foi Mateus capítulo 13, 34 e 35, e agora nós vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 4, do 33 ao 34, que também vem falar sobre por que Jesus falou por parábolas. Isso nós chamamos de evangelhos sinóticos. A grosso modo, para a gente entender isso, são os evangelhos que têm os seus escritos similares, daquilo que está se falando, né? São parecidos, grosso modo, para a gente compreender bem essa questão aí, tá? O pastor Denilson já deu uma orientação mais teológica a respeito no culto de quarta-feira. É importante que os irmãos estejam ali cultuando as quartas ou presencial online, para que a gente não perca nenhum pedacinho daquilo que Deus tem colocado no coração da igreja através do pastor Denilson, para o preenchimento de nossas almas e assim levar esse conhecimento às pessoas que tanto precisam de Jesus, inclusive dentro de nossos lares, tá bom? Então a palavra diz assim, no versículo 33 e 34 de Marcos 4: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular com seus próprios discípulos. Então, Jesus expunha os seus ensinamentos dentro de uma medida para que o tanto que falasse não trouxesse peso aos ouvidos e à mente de quem ouvia, e pudesse discernir das coisas que ali ele falava, certo? Então era interessante isso. E algumas das suas falas, elas não eram bem entendidas por todos os seus ouvintes, nem mesmo pelos discípulos. Jesus os separava à parte e ali os orientava a respeito daquilo que falava. Por quê? Eles seriam posteriormente o propagador do evangelho, seria aquele que traria à luz aquilo que eles estavam vivendo com Cristo. E essa luz que ele trouxe para o povo, ele colocou em letras, na palavra, na Bíblia, né? Hoje nós temos essa riqueza em nossas mãos, escritas aí pelos profetas do passado e pelos nossos apóstolos, o entendimento desta palavra. Então Jesus ensinava ao povo sobre salvação, sobre perdão, sobre comunhão, sobre não viver uma vida de farisaísmo, sobre amar ao próximo. Jesus ensinou muitas coisas ali, muitas coisas. E o principal dela, que ele era o Filho de Deus e a salvação vinha somente dele. Ele era o próprio Deus encarnado. Então Jesus estava ali ensinando eles a entenderem o que já estava escrito lá nas Escrituras. E Jesus, ele falou sobre diversas parábolas. Esse contexto é em cima do grão, da parábola do grão da mostarda, né? Quando diz assim: o que é semelhante ao reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças,
e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então ele está dizendo que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que quando ela germina, ela se torna grande, né, a ponto de dar cobertura aos pássaros e alimenta os homens. Então Jesus está utilizando a natureza, na figura da semente de mostarda, para mostrar que o reino dos céus é muito maior que isso que se apresenta como grão de mostarda. Olha que coisa maravilhosa, né? De falar, você falar diretamente sobre o reino dos céus, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, mas Jesus apresenta alguma coisa que eles conhecem da sua época, que é o grão de mostarda, que é pequenininho, miudinho, né? Dá um sopro, o grão de mostarda some da tua mão, cai no chão, a gente não enxerga, entendeu? E ele dizendo que é como um grão de mostarda, que germinado ele floresce, cresce a perder de vista. Maravilhoso. Deus fazendo com que a mente se abra aos olhos daqueles que às vezes não entendem bem o que se fala. Olha só que riqueza de material que Deus nos dá. Se alguém lhe perguntar, você já viu o reino do céu alguma vez na sua vida? Você fala tanto de Jesus, aí você usa essas parábolas de Jesus. Jesus disse uma vez assim, que o reino do céu dele é como uma mostarda, um grão de mostarda, em que quando a gente bota na terra e semeia, quando ela nasce, cresce, ela fica tão linda, tão arborizada, que até os pássaros fazem ninho sobre ela, além de nos dar o alimento que precisamos. Assim é o reino dos céus. Aí você pode usar uma outra planta qualquer, em que você tenha conhecimento, a pessoa tenha conhecimento para fazer entender como é que é o reino dos céus. Parábola, ela traz o conhecimento. Parábola, ela é uma técnica de ensinar de Jesus. E Jesus está nos entregando para isso. Deus abençoe. Espero que haja uma boa compreensão. Faça a leitura da revista. Pegue a revista com esse pastor. Tenho o maior prazer de entregar cada revista a vocês. E se prepare para a nossa grande confraternização ali, na nossa feira missionária. Esteja conosco ali, se puderem estar, tá bom? Nem que dê uma passadinha ali para que possa estar ali nos ajudando a poder chegar aí no alvo que foi determinado para missões nacionais. Esteja com esse pastor, que todos os irmãos da igreja, as sociedades e departamentos estejam envolvidos nesse grande trabalho, para que a gente junto possa realmente alcançar os objetivos e a salvação chegar, nem que seja por parábolas, na vida de muitos, através do investimento de cada um de vocês, tá bom? Fiquem em paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.